Olá pessoal, tudo bem? Continuando aqui com o nosso curso básico de JavaScript, a gente vai para a aula 6, tá? Eu já criei nossa aulinha aqui e a gente vai falar sobre arrays, tá? Talvez essa seja a maior aula, tá? Porque tem bastante conteúdo, tem manipulações de arrays, como você cria um array, como se adiciona um elemento ao array, tá? O array, ele é como um vetor, como uma lista, enfim, cada linguagem, existem várias abordagens de como que funciona, tá bom? Mas basicamente você pode tratar como uma lista, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou declarar um array, tá? Existem algumas formas de declarar arrays, então eu vou colocar essa primeira aqui, né? Eu vou colocar um array de nomes, tá? Vou colocar um array de nomes, e aí o que que eu posso fazer? Eu posso colocar tudo na mesma linha, né? Mas eu acho que por boas práticas você pode pular, né? Você pode colocar cada elemento em uma linha, que eu acho que é um pouquinho mais interessante, tá bom? Então vamos para o primeiro elemento do nosso array, tá? Vai ser meu próprio nome. Eu vou criar um segundo, tá? Eu vou criar um terceiro. Eu vou criar um quarto elemento aqui, certo? Então, pessoal, normalmente o que que o pessoal faz, né? Normalmente esse último elemento a gente sempre deixa essa vírgula aqui, que não tem problema, né? Mas caso você queira adicionar mais algum, você nunca vai esquecer, né, de deixar você sempre deixa pronto para o próximo elemento, tá? Então, é costume meu e eu já vi várias pessoas fazerem dessa forma, tá? Então, acho que é interessante também, então tentem manter isso daí, tá bom? Então, eu já tenho meu array criado bonitinho, né? Então, acho que vocês lembra do nosso console.log, e aí o que que eu faço, né? Eu tenho aquela situação que eu posso exibir meu array, eu vou exibir pelo menos por um for, tá? Que eu acho que vocês lembram disso daí, né? Que a gente cria uma variável aqui dentro, tá? Um let i igual a 0, a gente inicia essa variável, certo? Aí a gente coloca aqui o quê? Enquanto, né? Ou for o índice, né? Esse i aí, ele for menor do que o nosso array, né? Nomes, ponto. Aí vocês lembram que esse comando aqui é o tamanho, né, do nosso array, e aí ele vai continuar aqui, ele vai acrescentando, tá? Então, aquela sintaxe básica do for, né, para a gente ler o conteúdo do nosso array, tá? Tem outras formas também, tem o for each, né? Vocês viram como que funciona, mas só vou colocar esse daqui, um exemplo um pouquinho mais fácil, tá? Então fica aqui nomes, né? E aí aqui eu coloco o quê? Nomes i, que é o elemento atual da nossa interação, tá? Então, se tudo der certo, eu venho aqui, coloco aula 06, certo? E eu tenho essa listinha aqui de nomes, tá? Então, para você iterar dentro de um array dessa forma, existem outras também, então é bem tranquilo. Mas, por exemplo, né? Você não quer fazer dessa forma, você quer ler por posições, né? Então, por exemplo, você quer uma posição, sei lá, você quer, ó, lembra, né? Sempre começa a posição 0. Então, eu quero mostrar aqui o Fernando, né? Então, o Fernando está em que posição? Então, o Arthur está na posição 0 e o Fernando está na posição 1, né? Então, eu venho aqui, coloco nomes 1, né? O que que ele vai fazer? Vai mostrar para mim Fernando, certo? Então, eu venho aqui, executo, ele apareceu Fernando aqui por último, certo? Então, basicamente, o array é assim, né? Como que você acessa, deixa eu comentar aqui para não ficar muita coisa, como você acessa um elemento dentro do array, né? Se você também fizer dessa forma, e colocar aqui nomes, então você executa, e aí você mostra o array, só que dessa forma aqui, né? Isso aqui, na realidade, eu estou mostrando o conteúdo dele, né? Então a gente não usa muito para manipular dessa forma, a gente usa buscando a posição, mas aqui só mostra que esse array nomes, ele tem isso daqui, né? Dessa forma, mas, né? Isso aqui é só para você saber mesmo como que ele tá? Então tem outra coisa também, né? Que vocês já viram, que eu acho que esse aqui é o mais que a gente utiliza bastante, né? Que é mostrar aqui quantas posições tem o nosso array, tá? Qual é o nosso, deixa eu limpar o terminal, qual é o tamanho dele, né? Então, que é length, que significa o tamanho, dimensão, tá?
Então, eu venho aqui, eu executo, ele mostra para mim que eu tenho 4 posições, né? Então, por exemplo, se eu colocar aqui mais uma posição, ele vai mostrar aqui para mim 5 posições, né? Que eu tenho 5 elementos, tá? Então, isso aqui a gente utiliza bastante, né? Para a gente saber o tamanho do nosso array. Tá bom? Existe uma outra forma também da gente declarar um array, né? Que é dessa forma assim, né? Então eu vou colocar aqui esse var frutas, que foi igual da outra vez que a gente fez com frutas, no exemplo do for, tá? É uma forma que eu, sinceramente, eu não gosto muito, tá? Eu não gosto muito de fazer dessa forma, mas tem gente que gosta de usar assim também. Enfim. Então você tem, eu acho aquela forma mais prática, né, mais comum, né. Então você pode fazer a mesma coisa, né, sempre deixar a vírgula no finalzinho aqui, mas também pode deixar sem, tá. Então você tem dessa forma, então da mesma forma você tem um array aqui, né. Vamos colocar aqui, aí eu vou colocar o frutas para ver o tamanho do meu array. O que tem dentro dele, ó, ele tá com os 3, certo? Isso aqui, então eu mostrei para vocês aqui como cria um array, como pega algumas coisas mais simples, né, de mostrar o que tem dentro. Vou deixar esse array criado, que eu posso usar ele em outro exemplo, certo? E aí agora, o que eu vou mostrar para vocês? Eu vou mostrar como como a gente altera o valor de uma posição, tá? Então, vem aqui, alterando o valor de uma posição. Por exemplo, né, eu quero substituir aqui a maçã, né, por, sei lá, abacaxi, né. Então, para eu fazer isso, o que eu faço? Eu coloco aqui frutas, tá, a maçã está na posição 1, né, por exemplo, eu quero manga, né. Então aqui, ó, posição 0, posição 1, posição 2, né, se você lembra da aula de lógica de programação, a gente começa do índice 0, tá. Então eu venho aqui na posição 2, né, e aí eu coloco esse meu novo elemento, tá. Abacaxi, certo. Aí eu vou mostrar aqui, né, eu não vou fazer daquele jeito com for, né, eu só vou mostrar dessa forma só para mostrar o que tem dentro dele mesmo, tá. Mas lembre-se que é legal você mostrar a sua listinha, seu array com o for, certo? Ó. Aqui, deixa eu dar um clear e, ó, alterei por abacaxi, tá? Então é só você escolher qual que é a posição que você quer, coloca o nome do array e você altera, tá? Tipo, é muito simples, eu acho que é super tranquilo, tá bom? E aí, a gente tem um outro comando que chama push, tá? Esse push, o que a gente faz com ele? A gente adiciona um item no final do array, tá? No final do array, tá? Isso aqui é um comando muito legal também, que você simplesmente está adicionando, né? Então eu vou colocar aqui, ó, frutas, ponto, push, né? Isso aqui é bem diferente do quando a gente tem lógica de programação, né? Que a gente tem que tomar muito cuidado, que às vezes quando a gente cria um vetor lá, ele tem um tamanho que não pode ser alterado, né? Então, é um pouquinho mais complexo, né, mas as linguagens de programação, elas acabam facilitando aí essa questão, tá bom? Então, o que eu vou colocar aqui? Eu vou adicionar no meu frutas, eu vou colocar aqui eu já tinha colocado, que fruta que eu tenho aqui? Maçã, manga, banana, eu substituí abacaxi, então vou colocar melancia, certo? Colocar uma melancia lá no nosso array de frutas. E aí a gente coloca aqui, dá um console.log para a gente saber como que está o nosso array de frutas. E a gente vai ver que tem uma melancia lá a mais, certo? Ó, ele aumentou aqui, né? Então esse aqui é um comando bem usual, tá? E aí a gente tem
que é quase igual a esse, só que a gente adiciona no início, tá? Adiciona o item no início do array, tá? Isso aqui a gente adiciona ele no início do array. O que que a gente faz? Frutas. Veja que é bem fácil de entender, né? Os comandos, eles são bem simples, então eles são bem objetivos, e aí você consegue, né? Você consegue entender um pouquinho melhor e não se mata tanto, tá bom? Então tem outra fruta aqui, sei lá, morango, né? Vamos colocar um morango aqui, tá? E aí a gente vai lá ver nosso arrayzinho de frutas, e aí a gente vai ter que ter um morango lá na frente, certo? Ó, morango, ele vem aqui na frente, tá bom? Então esse aqui é um outro comando, certo? Tem esse aqui, a gente chama de unshift, né? Agora tem o pop, né? O pop, ele remove o último item, né? Isso aqui, se vocês lembrarem daquelas estruturas de pilha, de fila, né? Funciona mais ou menos daquela forma ali, tá bom? Então remove o último item, certo? Então vou colocar lá frutas, ponto pop, e aí a gente não precisa colocar, né, nada de argumento, porque ele já sabe que é o último, né? Então a gente coloca um console.log.frutas, e aí a gente vai ver que o último item é melancia, né? Então, ó, tirou a melancia, tá? Isso aqui é como se fosse pilha, né? A pilha, quando você vai retirar alguma coisa da pilha, você sempre tira aquele que está no topo, tá? Então, se você fez aula de lógica de programação, você vai lembrar disso, certo? Então, a gente vai ter o shift, que ele é parecido com esse daí, né? Só que ele, na realidade, a gente remove o primeiro, né? Então, ele é parecido com a estrutura, ele é a estrutura de fila, né? O primeiro elemento, certo? Então, a gente entra aqui com frutas, ponto, shift, né? Então, quando vocês fizeram aquelas aulas de lógica de programação, vocês tinham aqueles métodos, né? Aqueles métodos, funções que vocês utilizavam para retirar um elemento, colocar um elemento, né? Então, é basicamente isso daqui, né? Só que aqui está mais fácil, né? A lógica no JavaScript, né? Em outras linguagens também é bem fácil, tá? Você já tem bibliotecas já pré-determinadas ali que você já pode, que são utilizáveis, né? Então, o legal da programação é que a gente já resolve essas coisas aí para a gente não ficar se matando, mas é interessante que vocês saibam pelo menos como funciona e saibam desenvolver uma lógica daquilo dali, né? Eu acho que é ideal para o aprendizado, tá? Então, vamos lá. Em frutas, o que eu vou fazer? Vou remover o primeiro elemento, né? Que é o quê? O que é o morango. Então, eu vou executar e não pode ter mais morango, né? Ó, sumiu o morango. Certo? Então, isso aqui é o shift, né? Agora, pessoal, deixa eu só comentar, porque a gente precisa de um pouquinho mais de espaço, que eu vou entrar agora em um outro comando, só que eu vou utilizar o nosso array de nomes, tá? Deixa eu colocar aqui, comentando. O legal do comentário é esse aqui, pessoal, é o que eu falei na primeira aula, né? Então a gente utiliza bastante comentário para, enfim, para fazer umas coisas pro nosso interpretador aqui, né, do nosso código, ele ignorar essas coisas aqui, senão ia ficar a tela aqui gigantesca e ia ficar ruim para eu mostrar para vocês, tá? Bom, então, pessoal, eu ia fazer com aquele array de nomes, mas eu vou fazer com esse array de frutas, tá? Eu acho que ele fica um pouquinho mais... Eu também acho que pela estrutura dele, eu não sei se consigo aplicar esse splice nele, né, naquele array de nomes, tá? Então, eu vou colocar nesse de fruta, para a gente não perder tanto tempo, tá bom? Bom, então, você tem aqui abacate, você tem aqui melancia, você tem aqui morango, certo? Tem esse array nosso de frutas, tem o quê? Tem 6 elementos, certo? E, bom, e esse splice, ele funciona dessa forma, tá? Ele vai fazer o quê? Ele vai deletar um elemento a partir da posição, né, que a gente colocar ali no argumento,
né, a partir da posição que a gente colocar no argumento, tá? A partir dali, né, então ele acaba não incluindo aquilo dali. E o segundo elemento é a quantidade de elementos a serem apagados, né, então se eu escolher um elemento, o número de elementos do array, tudo vai ser apagado, né, a partir daquela posição indicada, tá? Então ele chama splice, tá? Ele é um pouquinho complexo, eu sinceramente eu não utilizo bastante, mas eu achei interessante pelo menos trazer, tá? Então ele deleta, né, elemento, não, ele deleta elementos a partir da posição do argumento, certo? É mais ou menos isso daqui. E o segundo argumento vai ser a quantidade. Depois eu vou redigir isso aqui um pouquinho melhor, né, que eu vou enviar lá para o GitHub, né? Vou fazer uma correçãozinha lá, se for possível, só para ficar um pouquinho mais entendível, né? Tá bom? Então deixa eu fazer ele aqui na prática, né, porque até eu me confundo com ele às vezes, tá? Então fica aqui, fica frutas.splice, tá? E aí aqui tá aquele negócio que eu falei para vocês, né? Então eu vou fazer o quê? Vou salvar, e eu vou mostrar para vocês como que fica e eu explico o que aconteceu, certo? Então fica aqui frutas. Eu tenho quase certeza que com nomes não dá pelo jeito que eu declarei, né. O jeito que eu declarei aqui, ó, diferente, acho que dessa forma aqui eu não consigo, dessa forma eu consigo, mas por eu ter declarado dessa forma eu não consigo fazer essa operação, tá. Eu tenho quase certeza disso daí, porque eu cheguei a fazer uns testes e deu errado isso daí. Enfim, acabei mudando aqui a forma, tá. Então vamos lá, vou executar. Certo? Pessoal, é assim, linguagem de programação, informática é assim, tá? É tentativa e erro e não tem como a gente decorar, às vezes é uma coisa incompatível com a outra, né? Então a gente acaba tendo que refazer as coisas. Então vamos lá, vamos ver o que aconteceu, certo? Então, quando eu coloquei aqui, eu coloquei 3 e 1, né? Então ele tinha aqui, ó, banana, maçã, manga, abacate, melancia e morango, e aí ele ficou com o quê? Banana, maçã, manga, e aí ele apagou o abacate e deixou melancia e deixou morango, né. Por quê? Porque o que que eu fiz aqui? Eu pedi para apagar só um elemento a partir da posição 3, né. Então ele aqui, ó, posição 0, posição 1, posição 2, né, deixa eu ver, ó, banana, maçã, manga, 0, 1, 2, aí ele a partir da posição 3, que era na realidade, posição 3 seria índice 3, né, então por isso que ele apagou a melancia, né. Aliás, por isso que ele apagou o abacate, porque o abacate estava na posição 0, 1, 2, 3. Então, inclusive a posição 3, né, então ele apagou a posição 3, apagou só o abacate, né, porque eu só pedi um elemento. Agora se, por exemplo, eu quero colocar aqui, apagar 2 elementos, né, então se eu quiser apagar 2 elementos, vou executar, então eu vou apagar o quê? Se for 2 elementos, eu vou apagar o abacate e a melancia, certo? Ó, apaguei o abacate e a melancia e ainda ficou o morango. Agora se eu quiser 3 elementos a partir daquela posição, eu vou apagar tudo, né, porque ele tem 3 elementos a partir ali da posição 3, né. Ó, 0, 1, 2, 3, né, então ele apaga os 3 elementos que tem aqui, certo? Se eu, por exemplo, se eu tivesse aqui um outro elemento que chama eu tô esquecendo as frutas aqui, hein, deixa eu ver. Abacate, abacaxi, né. Se eu fizesse dessa forma aqui, ó, ele ia manter o nosso abacaxi, né, porque ia ser só 3 elementos, ó, ele ia manter o nosso abacaxi, tá bom? Então é isso, pessoal, esse splice aqui eu, sinceramente, eu considero ele um pouquinho complexo, eu não gosto dessa forma, mas às vezes você pode ter alguma demanda aí que você precise trabalhar com isso daí, né, que é enfim, é uma coisa aí do nosso JavaScript. Tá bom?